a notícia de hoje, ou a declaração de hoje do dono do Cruzeiro. Pois é, que o Inter não paga ninguém. Não sei se no submundo lá os caras estão querendo interferir aqui no nosso ambiente, né? Semana Grenal, os caras fazem uma declaração dessa, pois eu não sei. É azul, o Cruzeiro é azul. Mas aí tu tá paranoico, cara. Não, pois olha, eu não sei, olha, eu tenho dúvida. Tem a ver o Cruzeiro, mas aqui, olha, deixa eu te dizer assim, ó. Tá falando sério? Primeiro, Que o Inter, não só o Inter, como o Grêmio passou por toda uma dificuldade agora da enchente, e para nós, o nosso torcedor sempre teve capacidade de compreender, talvez mais porque a gente tem demonstrado de forma muito transparente as dificuldades financeiras que o clube vive hoje. Mas, primeiro, logo que saiu essa notícia, a gente foi atrás para tentar entender, compreender com o nosso financeiro isso. A gente tem tranquilidade de dizer que não deve absolutamente nada com relação ao Maurício. Não deve absolutamente nada. Ele reclamou do Maurício e do Wesley. Exatamente isso. E com relação ao Wesley, o que aconteceu foi o atraso de uma parcela logo após a enchente. Então, a enchente foi em maio, a parcela de junho, ali em julho, foi a parcela em atraso. O Inter se reporta antes do atraso ao Cruzeiro, manda e-mail dizendo, justificando toda a situação, que era uma questão óbvia, né? Assunto mundial, aquilo que estava acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, e sequer teve retorno. O Cruzeiro fica numa situação de vamos ver internamente a possibilidade de repactuação disso, e até hoje nós não temos retorno desse dinheiro. E chama atenção, porque no momento em que a gente talvez estivesse numa maior dificuldade, ainda não afirmado e consolidado no jogo, buscando ainda crescer no campeonato, havia solidariedade de todos os lados. E aí nesse momento, no momento em que se atrasa uma parcela, simplesmente se deleta o que aconteceu com o estado do Rio Grande do Sul, e aí, não quero acreditar que seja em razão do clássico, mas aí no meio de um clássico, o dirigente do Cruzeiro se manifesta dizendo que o Internacional deve para o Cruzeiro. Então, para mim, uma falta de sensibilidade, e uma falta até, de certo modo, assim, com a verdade, porque o Internacional provocou para repactuar essa dívida e está à disposição. Hoje mesmo nós já estamos em contato com o Cruzeiro lá para solucionar isso. Resumindo, o Inter Maurício está quitado. Absolutamente não devemos nada com relação à transação do Maurício. E o Wesley é uma parcela de junho. O resto... Exato. Então essa é a situação que está posta hoje. E assim, para nós, está virando moda os clubes ir a público fazer esse tipo de cobrança. E tem toda a legitimidade. O Cuiabá cobrou o Corinthians. Que se a dívida existe, tudo bem, mas se a gente for pensar, e aqui eu não estou querendo que isso vire uma tônica, que seja uma naturalidade que a gente encara... Enquanto o Internacional tenta manter o Wesley no estádio Beira-Rio para 2025 e trava qualquer investida do Krasnodar da Rússia para ter o atacante, agora é uma polêmica na justiça entre Internacional e Cruzeiro que colocam um novo capítulo nesta questão envolvendo o principal atacante do Inter em 2024. O Clube Mineiro cobra na justiça valores que deveria ter recebido por conta da compra, da aquisição do jogador ainda no início da temporada. Mas o Inter, claro que se defende e tenta um parcelamento por conta da enchente e das dificuldades financeiras. O Cruzeiro entrou na justiça contra o Internacional, tá? Por conta da venda do Wesley, agora no início do ano, né? O Inter foi lá e comprou a parte do Cruzeiro, 50% agora do Palmeiras, 50% do Inter. E o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, além de ficar dando, né, algumas entrevistas, não só caluniando o Inter, mas falando bobagem, né, a respeito do negócio, foi lá e entrou na CNRD, é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. E eles cobram 7 milhões do Internacional por conta aí desse negócio lá do início do ano. Vale destacar, uma das parcelas que o Inter deixou de pagar foi durante da enchente. O Inter tem pagamentos semestrais a fazer. O Inter acredita, inclusive, que este valor que eles pedem de 7 milhões não condiz com o que ainda é devido. E o Inter quer pagar. Só que o Inter quer parcelar a partir do momento que teve 90 milhões aí de reais de prejuízo a partir das cheias em Porto Alegre, no Parque Gigante,
no CT Parque Gigante, no Beira-Rio também, né? E nas coisas que o Inter teve que pagar, tudo mais, tá? O Colorado afirma, inclusive, que as parcelas estão fora do pagamento, estão na casa de 2,8 bilhões e não 7, como o Cruzeiro bate aí na justiça. Por último, mas não menos importante, risca o Canóbio, tá? Pelo menos neste momento, a partir do valor que o Atlético Paranaense pensa em arrecadar com o uruguaio. O Inter, claro, chegou a fazer uma investida, procurou o clube paranaense para perguntar, e aí, quanto vocês querem por este jogador? O número que se diz é que 10 milhões de dólares, e o Inter jamais vai entrar neste valor ou nessa quantia, ou principalmente, né, nesse negócio, a partir do termo que o Atlético Paranaense quer. Claro, muito pode acontecer, mas neste momento, com 10 milhões de dólares, o Inter jamais vai fazer, principalmente porque tem que gastar no Bernabéu, tem que gastar agora na vinda de zagueiros, provavelmente vai ter que gastar para contratar outro. Pedrinho, eu queria te perguntar sobre um jogador que já saiu. Nós falamos aqui agora de vários que chegaram, especificamente sobre a situação do Wesley. Meses atrás eu cheguei a conversar com você. Você falou que o Cruzeiro entraria na CNRD pela dívida em relação ao Wesley. Essa situação já foi resolvida? O Inter pagou o Cruzeiro que ele devia ou isso não foi resolvido? Não, nós entramos, né? E o Inter não pagou nada. O Inter não pagou nada. Hoje mesmo, você está tocando assunto, eu acabei de perguntar ali pro nosso advogado, e que tem jeito de entrar na... Eu não sei muito de lei de time daí, assim, não. Tem jeito de entrar na FIFA, não. FIFA só jogador de fora. Eu já ia entrar lá, né? Mas eu não vou dar colher de chá, não. Né? O cara vem cá, olha, nós pagamos a prestação pro Palmeiras o ano inteiro, né? Pagamos, né? Ele não pagou uma prestação. Né? Aí disse que ligou um dia aí para dividir isso aí com nós. Tá no pau, tá na CD, vamos ver lá o que é que acontece. Eu não vou abrir mão disso, eu deixo de ser amigo, mas eu vou defender o Internacional. Eu vou defender o Internacional. Vai. O Gustavo Trochler, desculpa a pronúncia se não foi perfeita. Baldo, o Cruzeiro notificou o Inter 5 vezes sobre as dívidas. É uma vergonha o que o Barcelos faz com o dinheiro do Inter. Aliás, vocês deveriam ter perguntado a ele na entrevista por que o Inter não está pagando. A argumentação do Inter ela é conhecida. Assim, vamos lá, vamos repetir, porque é compreensível, tá? O Inter deve 7,4 milhões ao Cruzeiro pelo Wesley. Pagamento em parcelas. A primeira parcela era em julho. Em julho, estávamos no auge das consequências da enchente e dos prejuízos que o Inter teve por conta disso. O Inter entrou em contato com o Cruzeiro e disse, olha, nós não vamos conseguir pagar essa parcela de 2.800. A gente precisaria repactuar, que vocês tivessem compreensão em relação ao que nós estamos passando aqui. Tens como parcelar essa primeira parcela para mim, por conta da nossa dificuldade aqui? O Cruzeiro nunca respondeu. Na hora de ir para o ar, para reclamar do Inter como estão fazendo, eles fazem toda hora. É uma situação extraordinária. Por conta da enchente, o Inter não conseguiu cumprir com a primeira parcela. Quando faz errado, eu critico. Neste caso, há justificativa. Gente, o Cruzeiro tá cobrando o Internacional, só que ele não sabe nem o que tá cobrando, né? O Pedro Lourenço, que é o novo dono do Cruzeiro, concedeu uma entrevista a Itatiaia e disse que o Inter deve 7 milhões da compra do Wesley e pendências em relação ao meia Maurício. Hoje no Palmeiras. O Inter admite a dívida e sempre admitiu, né? Mas tem uma parcela, tá? Que falta. Que é a primeira parcela de 2 milhões e 800 que está em atraso. 2 milhões e 800 mil reais. É isso que está em atraso, não são 7 milhões. E alguém tem que avisar o Pedro lá que o Maurício veio pro Inter com o pote querendo pro Cruzeiro. Se os caras que estavam lá aceitar essa troca aí, problema não é do Inter hoje. Tá? Então ele tá cobrando uma dívida errada. E outra coisa, eu vou contar aqui sem citar os nomes, tá? Porque eu não quero me comprometer, deve estar lá na justiça esse rolo. Durante o sala de redação, eu questionei, o Cruzeiro não deve pra ninguém.
Quer dizer que é certo o Inter comprar e não pagar. Tá errado. Agora, publicamente fazer esse tipo de cobrança... Durante o sala de redação eu falei, o Cruzeiro não deve pra ninguém. E o César recebeu na mensagem dele, o César Cidade Dias, e me mostrou um empresário dizendo, manda o Cruzeiro pagar o fulano e o Beltrano, que tá nos que estão com débito lá no Cruzeiro e que até agora não foi quitado. Que estão em débito não, que estão com crédito lá no Cruzeiro e que até agora não foi quitado. Então... Vamos dar uma segurada. O Inter tá com uma dificuldade aí realmente financeira, todo mundo sabe disso. Mas na semana Grenal, sabe quando que tu vai achar o presidente do Inter pra receber esse dinheiro, ô Pedro Lourenço? É nunca. É nunca, tá? E dá uma olhadinha pra trás aí. Dá uma olhadinha no espelho, melhor dizendo. Virou o Cruzeiro virou SAF e virou o melhor clube do Brasil. Não deve nada pra ninguém.